Pense em cada uma das trilhões de células do nosso corpo como uma cidadezinha super movimentada com uma fronteira muito bem guardada. E essa fronteira, a membrana celular, não é um muro qualquer, não. É, na verdade, um sistema de controle de migração incrivelmente sofisticado. Nesta análise, a gente vai desvendar como esse sistema complexo funciona para manter a ordem e basicamente permitir que a vida aconteça. E essa é a grande pergunta, né? Do lado de fora da célula, o ambiente químico é totalmente diferente do que está lá dentro. Como é que a célula consegue gerenciar essa separação? Como ela decide o que entra, o que sai e o que fica à força de um lado ou do outro? A resposta para tudo isso está nos mecanismos fascinantes de transporte da membrana. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. Essa diferença entre o lado de dentro e o lado de fora da célula não é um acaso. Na verdade, é absolutamente essencial para a nossa vida. Olha só que interessante essa imagem. Ela dá uma visão bem clara desse desequilíbrio vital. Repare bem, o fluido extracelular, que é o de fora, está lotado de sódio. Já dentro da célula, no fluido intracelular, o sódio quase não aparece, mas tem uma concentração altíssima de potássio. Manter essa diferença não é um detalhe, é um trabalho constante e é a base para quase tudo que a célula faz. E agora, os números mostram o tamanho do desafio. A gente vê aqui o problema central. A célula está lutando ativamente para manter umas 14 vezes mais sódio do lado de fora e impressionantes 35 vezes mais potássio do lado de dentro. Isso vai contra a tendência natural de tudo no universo, que é sempre buscar o equilíbrio. Então, como é que a célula consegue essa proeza, hein? Bom, a primeira parte da solução envolve jeitos de atravessar a membrana sem que a célula precise gastar sua preciosa energia. É o que a gente chama de transporte passivo. É, basicamente, deixar a natureza seguir o seu curso. O princípio fundamental por trás disso é difusão. Pense como se a gente pingasse uma gota de corante num copo d'água. As moléculas do corante se espalham sozinhas, saindo de onde estão mais concentradas para onde estão menos, até a cor ficar uniforme. É exatamente isso que as substâncias tentam fazer através da membrana celular. Elas se movem ladeira abaixo, seguindo o seu gradiente de concentração. E isso nos leva a este esquema, que mostra as principais maneiras de cruzar essa fronteira celular. As duas primeiras, a difusão simples e a facilitada, são os nossos métodos de transporte passivo, as formas de ir com o fluxo. Já a terceira, o transporte ativo, aí é outra história, uma que a gente vai explorar logo mais. Então, qual é a diferença entre os dois tipos de difusão? A difusão simples é para moléculas que conseguem, digamos, passar direto pela membrana, como se nem pedissem licença. É o caso do oxigênio. Já a difusão facilitada é para substâncias como a glicose, que não conseguem passar sozinhas. Elas precisam de um porteiro, sabe? Uma proteína de transporte que abra o caminho para elas. E este gráfico mostra um ponto super importante. Na difusão simples, quanto mais substância tiver, mais rápido ela passa, sem limite. Mas na difusão facilitada, existe um gargalo. A velocidade aumenta só até certo ponto, até o momento em que todos os porteiros, todas as proteínas, estão ocupadas. Aí, a velocidade atinge seu máximo, ou Vmax. Não adianta ter mais substância querendo passar. A fila simplesmente não anda mais rápido que isso. Certo, mas e quando a célula precisa mover alguma coisa ladeira acima, contra a tendência natural da difusão? É aí que entra em cena o transporte ativo, um processo que exige trabalho duro e, o mais importante, gasta energia. O transporte ativo primário é o mecanismo mais direto que tem. A célula literalmente paga por esse serviço usando sua moeda de energia universal, o ATP. É como usar uma bomba d'água para levar a água para o topo de uma colina. Precisa de um motor e de combustível. E o motor celular mais famoso de todos é este aqui, a bomba de sódio-potássio. Essa maquininha molecular está embutida na membrana de praticamente todas as células do nosso corpo, trabalhando sem parar para manter aquele desequilíbrio vital que a gente viu lá no começo. O funcionamento dela é um ciclo elegante, de uma precisão incrível. Primeiro, 3 íons de sódio de dentro da célula se encaixam na bomba. Daí a bomba usa a energia do ATP para mudar de formato, se abrindo para o lado de fora e, puf, joga o sódio para lá. Com essa nova forma, ela fica perfeita para pegar 2 íons de potássio que estão do lado de fora. E por fim, quando ela solta o potássio para dentro, a bomba volta ao seu estado original, pronta para começar tudo de novo, milhares de vezes por segundo. O ponto crucial aqui é que essa bomba faz muito mais do que só mover íons.
Ela mantém os gradientes, que são a base para os sinais nervosos, ela controla o volume da célula para que ela não enche e estoure com excesso de água, e ela cria a carga elétrica que a gente precisa para os nossos músculos e neurônios funcionarem. É, sem dúvida, uma peça fundamental da nossa fisiologia. Agora, a célula também tem um truque mais esperto na manga. Em vez de ficar pagando com ATP toda vez, ela pode usar a energia que já está guardada em um gradiente para, digamos, dar uma carona para outra substância. Lembra de todo aquele sódio que a bomba de sódio-potássio se matou para colocar do lado de fora? Pois é. Isso cria uma vontade enorme do sódio de voltar para dentro da célula. É como a água acumulada numa represa. A célula pode então abrir as comportas e usar a força dessa enchente de sódio para fazer outros trabalhos. E essa energia pode ser usada de duas maneiras. No cotransporte, a entrada do sódio funciona como uma porta giratória que acaba puxando outra molécula, tipo a glicose, junto para dentro, na mesma direção. Já no contratransporte, a entrada do sódio dá a força para expulsar outra molécula, como o cálcio, para fora, em direções opostas. É um sistema de carona brilhante e super eficiente. Bom, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como esses mecanismos todos trabalham juntos para realizar funções bem complexas no nosso corpo. Esse slide mostra um exemplo perfeito de como tudo se encaixa lá no nosso intestino para a gente poder absorver os nutrientes da comida. Primeiro, a difusão faz o sódio entrar nas células a partir do intestino. Depois, o transporte ativo, com a bomba de sódio-potássio, joga esse sódio para fora da célula do outro lado. Esse bombeamento cria um gradiente que puxa para dentro do nosso corpo nutrientes preciosos, como a glicose e até a água. É uma verdadeira sinfonia de transporte. E para não ter dúvida nenhuma da importância disso tudo, em algumas células, como as que filtram nosso sangue lá nos rins, o transporte ativo pode consumir até 90% de toda a energia da célula. 90%! É um trabalho incrivelmente exigente, mas que é absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. Esse balé microscópico de íons e moléculas está acontecendo agora, neste exato momento, em cada célula do nosso corpo, sem parar. É esse sistema faminto por energia que nos define e nos mantém vivos, o que nos leva a uma última reflexão. E se essas bombas minúsculas em todas as nossas células simplesmente parassem de funcionar, nem que fosse por um único instante, o que aconteceria com a gente?